E aí, meus amigos, tudo jóia? Pessoal, toda pessoa que entra na política, ela se torna uma figura pública. E quando uma pessoa se dispõe a se tornar uma figura pública que vai administrar o nosso patrimônio, o nosso dinheiro, deveria ter uma lei, nós deveríamos realmente ter uma lei que obrigasse essas pessoas a tornarem as suas contas particulares públicas também, para a gente poder acompanhar o desenvolvimento financeiro das pessoas que entram na nossa política. Assim a gente poderia ver realmente quem está na política para defender uma ideologia, quem tem um ideal, uma filosofia a ser seguida. Quem está na política por um objetivo nobre ou quem está na política simplesmente para fazer um dinheiro fácil. Porque a política não é lugar de gente que quer fazer dinheiro fácil. A política é lugar de pessoas que têm uma ideologia, um ideal e querem fazer modificações na maneira com que a nossa sociedade funciona, modificações essas que favoreçam a maioria das pessoas. Não esse tipo de política que a gente está acostumado, cara. Peãozinho entra pobre na prefeitura, sai rico. Peãozinho entra na prefeitura rico, sai milionário. E o sistema continua cada vez funcionando mais e mais para favorecer uma pequena meia dúzia de capitalistas vorazes, de pessoas que não têm vergonha do dinheiro que tem. E se você for analisar também, cara, tem muito peãozinho aí que entra na política e não larga mais o osso, né, cara? Entra de vereador, vai para prefeito, tenta deputado, se não pega um chefe de gabinete aqui, um carguinho ali, mas carpir um lote, bater um prego, prestar um serviço, construir alguma coisa, trabalhar mesmo que é bom, os caras estão se esquivando, o negócio é só mamadeira. Então, a gente tem que se ligar nesses caras que só querem mamar. Agora, velho, eu quero comentar a respeito de uma maracutaia, de um tretinha, de uma mafiazinha que tem no meu município. Uma máfia que existe no meu município já de anos. Eu quero lhe mostrar, eu sei que provavelmente isso não é do meu município, de União da Vitória, mas esse exemplo provavelmente deve ter na sua cidade também umas 4, 5 famílias ali que ficam revezando os cargos de prefeito, que são os deputados, sempre menos um vereador, algum carguinho na política, algum carguinho na prefeitura, essas famílias têm. Eu quero comentar a respeito de uns parasitinhas lá da minha cidade. Agora, se liga na história. Em 1991, um prefeito da minha cidade se reuniu com os vereadores e com os servidores do município e decidiram deixar de contribuir com o INSS e decidiram criar um fundo de previdência próprio do município. Então, a prefeitura deixou de pagar o INSS, os servidores deixaram de contribuir com o INSS também, coisa que eles não abriram mão de qualquer direito sobre o INSS, porque eles criaram um fundo próprio de previdência, chamado de Funprev, é o Fundo Previdenciário do município de União da Vitória. Então os servidores não iam mais pedir aposentadoria pelo INSS, não teriam mais direito, abriram mão do direito do INSS, porque eles tinham o seu próprio fundo de previdência. Mas agora presta atenção, cara, o dinheiro desse fundo era o dinheiro que deveria ficar guardado nesse fundo para pagar esses servidores que estavam contribuindo mês a mês aí quando eles se aposentassem. Então, esse era dinheiro dos futuros velhinhos de União da Vitória. Então, o dinheiro do fundo é dinheiro dos velhinhos. E esse dinheiro estava crescendo, cara, porque estava todo mundo contribuindo. A prefeitura contribuía com 12% do salário de cada funcionário e cada funcionário contribuía com mais 11% do seu salário. Então, esse fundo foi crescendo, foi engordando, ficou aquele dinheirão lá guardado. Ficou um dinheirão parado. Até que, 1996, o meu município tinha eleito um prefeito muito querido, um prefeito muito popular, né, que fez uma gestão desastrosa. O maior agravante que eu acho na gestão desse prefeito aí é que ele estava de olho no cargo de deputado federal nas próximas eleições. Então, eu acho que isso interferiu um pouco na sua gestão, porque ele sempre foi um ótimo administrador nas contas de pessoa física. Ele é um dos maiores fazendeiros da minha cidade e tem uma baita empresa de extração de areia. Na minha cidade todo mundo conhece o tal do Ayrton Roveda. É um dos homens mais ricos que tem lá no município. Porém, na administração da prefeitura, a prefeitura, apesar de estar gastando mais do que arrecadava, ele não se mexeu, ele não soube administrar. Porque se a prefeitura está gastando mais do que arrecada, ele tem duas opções. Ou gastar menos, o que talvez não o tornasse tão popular, ou aumentar a cobrança de impostos que ele poderia aumentar. Por exemplo, IPTU ou Imposto Territorial Rural, que cabe apenas ao prefeito decidir o valor desses impostos. Mas também não iria causar um desgaste político,
botar as contas da prefeitura em ordem. E outra, que ele é um dos maiores fazendeiros do município. Então, se ele aumentasse imposto sobre o território rural, é ele que ia ter que pagar o imposto. Né? E o IPTU ia afetar a credibilidade, não a credibilidade, ia afetar a popularidade dele para a próxima eleição. E o que esse Roveda fazia então? Esse Roveda emprestava dinheiro, emprestou dinheiro do governo estadual, emprestou dinheiro de banco, emprestava dinheiro e fazia dívida, rolava dívida. Aí foi que em 1996, no finalzinho do mandato dele, ele não tinha dinheiro para pagar o 13º dos funcionários e a prefeitura também já estava meio que sem crédito para emprestar ainda mais dinheiro. Aí o que foi que ele fez? Ele chamou os vereadores de União da Vitória, que essa Câmara de Vereadores aí não, é mesmo que não tivesse, porque a Câmara de Vereadores de União da Vitória sempre fez o que os prefeitos pediram, nunca houve contestação. Agora, esses dias atrás, que apareceu um vereador que começou a questionar as coisas, os próprios vereadores da Câmara vão contra esse vereador, dizendo que esse vereador causa problema, mas a função do vereador é fiscalizar a maneira com que o prefeito utiliza o dinheiro público. Essa é a função do vereador. Então a Câmara de Vereadores de União da Vitória é um lixo, cara. Esses caras não deveriam não precisava nem ter esses caras. Os prefeitos fazem o que querem. Então esse prefeito aí, Ayrton Roveda, convenceu os caras a aprovarem dele pegar o dinheiro do fundo, o dinheiro dos velhinhos de União da Vitória, certo? Fundo da Previdência, da FUNPREV, dessa cara previdência privada dos funcionários de União da Vitória, e emprestar aquele dinheiro para a prefeitura. E ao invés de pagar um juro mais alto no banco, conseguir um juro um pouco mais baixo dessa FUNPREV. E não tem nada errado, porque os fundos de previdência são os maiores investidores do mercado financeiro. O dinheiro parado no fundo de previdência não rende a mesma quantia que rende quando empresta para uma prefeitura, quando empresta para um governo federal, para um governo estadual, quando compra títulos públicos. Então, o que acontece? Ele simplesmente emprestou o dinheiro da FUNPREV e passou a bola para o próximo prefeito. Em 1997, assumiu outro prefeito do PT, agora o chamado de Pedro Ivo. Ele era dono de um supermercado que tinha em São Cristóvão, que eu não lembro mais do nome. Mas esse prefeito, quando pegou a prefeitura toda endividada, inclusive com a dívida, essa última dívida que o Ayrton Roveda tinha feito, a propósito, eu não falei, o Ayrton Roveda emprestou da FUNPREV R$1.400.000, ele utilizou R$588.000 para pagar o 13º da galera, que a prefeitura não tinha dinheiro, e o resto do dinheiro foi sem dívida, caput. Esse Pedro Ivo, quando recebeu a prefeitura toda endividada, começou a administrar melhor, começou a diminuir os custos e aumentar a arrecadação. Ele aumentou o IPTU, um monte de gente reclamou, eu lembro que foi um bafafá, tipo, causou um desgaste político para botar as contas da prefeitura em ordem. Porém, esse Pedro Ivo, por alguma razão, que ele precisa explicar para a população, principalmente para os servidores de União da Vitória, não pagou as prestações que a prefeitura devia para o fundo de previdência. Quando o Pedro Ivo assume a prefeitura tinha que pagar apenas 11 prestações de R$127.000 por mês para pagar esse empréstimo. Era só isso. Agora, já que o Pedro Ivo pegou a prefeitura, teve o desgaste político de aumentar o IPTU, para aumentar a arrecadação, teve outros desgastes políticos para diminuir os custos da prefeitura. Por que é que você não pagou o empréstimo da FUNPREV, Pedro Ivo? Essa é uma resposta que o Pedro Ivo necessita, ele precisa dar essa resposta para os servidores do União da Vitória. O Pedro Ivo tem que ter vergonha na cara e responder essa pergunta. Por que o Pedro Ivo não pagou as 11 prestações de R$127.000 que a prefeitura devia ao fundo de previdência do município? Essa resposta o precisa dar. Em 2001 sai esse prefeito Pedro Ivo sem pagar a tal da dívida, pagando, não chegou a pagar nenhuma prestação, só começou a pagar no comecinho, conversou, não pagou mais nada. Né? A Câmara de Vereadores de União da Vitória é responsável também, porque eles deveriam fiscalizar o que o prefeito estava fazendo com o dinheiro público. E por que o prefeito não pagava essa dívida? Também é responsabilidade da Câmara de Vereadores. Não podemos esquecer, os vereadores são tão responsáveis tanto quanto o prefeito, que eles recebem dinheiro público para fiscalizar. Não fiscalizaram por quê? Acontece o seguinte, quando sai o Pedro Ivo, entra o outro prefeito chamado de Hussein Bacri, esse cara entrou na bicuda, velho. Esse cara entrou falando que a dívida não era dele, que não tinha nada a ver com isso, porque não foi ele que fez a dívida. Uma coisa que não tem sentido, cara. Porque quando uma pessoa se candidata e se elege num cargo temporário de prefeito, essa pessoa tem que estar ciente dos problemas que a prefeitura tem e ele tem que administrar essa prefeitura independente do seu viés e do que ele acha que é.
porque a dívida não era do prefeito, a dívida era do município. E a pessoa que estava no cargo temporário deveria administrar da maneira mais eficiente e que não causasse problema para o município. Então, esse Hussein Bacri, além de dizer que a dívida não era dele, que ele não ia pagar, ele diminuiu a contribuição das alíquotas. A prefeitura até então contribuiu com 12%, ele baixou para 11%. E para fazer uma moralzinha com os servidores, que tinham que contribuir com 11% para o fundo, ele diminuiu a contribuição dos servidores para 8%, diminuindo ainda o montante de dinheiro que estava indo para o dinheiro dos velhinhos, para o fundo da Previdência. Importante, cara, fundo da Previdência, dinheiro dos velhinhos do município de União da Vitória. É necessário a gente prestar atenção em um nome durante esses mandatos do prefeito Hussein Bacri, que foram 2 mandatos, foi de 2001 até 2008. Esse prefeito Hussein Bacri nomeou o primo dele, chamado de Bashir Abbas, o atual prefeito de União da Vitória, como chefe de gabinete do município. E quem é o chefe de gabinete? Todo mundo que precisa falar com o prefeito por alguma razão, é difícil de você conseguir falar direto com o prefeito. Normalmente você vai falar com o chefe de gabinete. É esse chefe de gabinete que vê quem vê o prefeito e quem não vê. É o cara que consegue os favores para as pessoas, é o cara que resolve muita questão que precisa da interferência do prefeito no município. É esse chefe de gabinete. Então, esse Bashir Abbas aí foi chefe de gabinete durante os mandatos do prefeito Hussein Bacri. Agora, para continuar a história da Previdência, cara, quando esse Hussein Bacri saiu do mandato em 2008, a dívida que o Ayrton Roveda havia feito em 1996 de R$1.400.000 estava em R$68.909.000. 68 milhões de reais é o valor da dívida em final de 2008, quando o Hussein Bacri deixou a prefeitura. Ah, mas tem uma palhaçada aí que tem que comentar aí também, no finalzinho desse mandato desse Hussein Bacri, nos 45 minutos do segundo tempo do seu segundo mandato. Esse prefeito chamou a Câmara de Vereadores, a sua Câmara de Vereadores, né? Porque a Câmara de Vereadores de União da Vitória serve de bosta nenhuma, coisa que não tivesse. Sempre faz o que os prefeitos querem. Chamou essa Câmara de Vereadores aí, que não serve para nada, e pediu para os caras aprovar a volta da cobrança da alíquota no mesmo percentual que era antes dele entrar. Então, a partir do próximo prefeito, quando o próximo prefeito assumisse a prefeitura, as alíquotas de contribuição da prefeitura, que era 12, ele tinha baixado para 11, voltaria a ser 12 a partir do outro ano, e a contribuição dos funcionários, que era 11, tinha voltado a ser 8, tinha baixado para 8 para fazer um agrado para os caras, sei lá porque que baixou para 8, é a aposentadoria dos próprios caras. Aí ele no próximo mandato ia subir novamente para 11, mas depois que o mandato dele acabasse. Tipo como se fosse uma birra, como se fosse uma picuinha com esse problema da Previdência, como se ele realmente fizesse questão, porque no mandato dele ele fez o que pôde, fez tudo que podia para atrapalhar esse fundo da Previdência dar certo. Foi o que deu para entender. Em 2009, quando sai esse Hussein Bacri, entrou um novo prefeito chamado de Juco. Esse entrou meio que tipo de um Juca, assim, que não fazia parte o cara não era assim com isso, o cara não era, não sei, que entrou de Juca mesmo no negócio. Quando esse prefeito Juca entrou, a justiça caiu de pau em cima dele, foram em cima do cara, o cara teve que renegociar a dívida com o Fundo Prev, e ele teve que renegociar a dívida e acabou que a prefeitura ficou devendo 90 milhões de reais para esse fundo. Ele teve que se comprometer em pagar prestações de 14 milhões de reais por ano. O orçamento da prefeitura, no mandato desse Juca aí, foi para as trevas, cara. Quase o orçamento da prefeitura, grande parte que se só para essa dívida aí. Aí o que aconteceu? A justiça também entrou com um processo de improbidade administrativa contra o ex-prefeito Hussein Bacri. Só que é um processo que está na justiça já faz 14 anos e não anda. Até antes de fazer esse vídeo aí, eu conversei para saber dessa história, para ter ciência dessas conversas todas aí. Quem me contou essas histórias falou, cara, veja lá o que você vai falar, porque esses cara não têm advogado, esses caras têm juiz. E de fato, ninguém no Brasil, nenhum político no Brasil é poderoso se não tiver um juiz pelego no bolso. E eu não estou xingando os juízes, eu estou fazendo uma comparação com os juízes, com os chefes sindicais na Revolução Trabalhista de 1930, no tempo do Getúlio Vargas, onde o governo colocava os chefes sindicais impostores, que ao invés de defender os interesses do trabalhador, defendiam os interesses do governo. A mesma coisa são esses juízes pelegos do Brasil hoje, que defendem os políticos corruptos. Porque a nossa justiça tarda de propósito, uma justiça que tarda para ser falha de propósito para favorecer os políticos que estão com problema na justiça.
Então, faz 14 anos que a justiça entrou com um processo contra esse Hussein Bacri e faz 14 anos que não deu nada. Agora, uma pergunta eu deixo. Por que a justiça entrou com um processo contra o prefeito Hussein Bacri e não entrou contra a Câmara de Vereadores? A Câmara de Vereadores aprovou tudo que o prefeito Hussein Bacri fez. A Câmara de Vereadores também, todos os vereadores deveriam receber um processo de improbidade administrativa também, porque eles recebem dinheiro público para fiscalizar. E eles não fiscalizam e deixam os prefeitos fazer as cagadas que fazem, porque são irresponsáveis, então eles deveriam ser responsabilizados também. E outra, o Pedro Ivo foi o primeiro prefeito que não pagou essa dívida. Por que não tem um processo de improbidade administrativa contra o Pedro Ivo? Por que não tem um processo de improbidade administrativa contra a Câmara de Vereadores da época do Pedro Ivo também? Toda essa gente aí é responsável, toda essa gente aí deveria sim responder por essas cagadas que chegaram até aqui. Em 2013 acabou o mandato desse Juco aí e assume um prefeito novo de novo. Assume o Pedro Ivo, aquele prefeito que fez a cagada em 1997, que por motivos desconhecidos não pagou aquelas 11 prestações de R$127 mil por mês. Agora em 2013 ele assume a prefeitura novamente e paga certinhas prestações, 14 milhões por ano. E de 2013 até 2017 ele pagou 56 milhões de reais para essa dívida. Então esse prefeito não quis pagar 1.400.000 por algum motivo em 97 e de 2013 até 2017 ele pagou 56 milhões para esse fundo. Você vê, e agora o abençoado pagou. Agora ele não questionou. Se não pagou em dinheiro, ele deu em terreno. Mas ele não atrasou e ele não deixou de pagar nenhuma prestação. Agora o abençoado paga. Chega 2017 e o mandato desse Pedro Ivo termina. Ele termina o mandato pagando essa prestação certinha dessa vez. Agora em 2017, quem é que assume a prefeitura do União da Vitória? O Santinho Roveda. Quem é esse Santinho Roveda? É filho daquele prefeito Ayrton Roveda que fez o empréstimo em 1996. Então assume a prefeitura o filho daquele prefeito que fez o empréstimo. E como vice, quem é o vice do Santinho? É o Bashir Abbas. Quem é o Bashir Abbas? Era o chefe de gabinete da prefeitura de 2001 até 2008, no tempo dos 2 mandatos do prefeito Hussein Bacri. Então assume o primo do Hussein Bacri como vice e o filho do Ayrton Roveda como prefeito. É as mesmas pessoas, tá ligado? Então esses caras assumiram a prefeitura. Quando esses caras assumiram a prefeitura, eles pagaram as prestações certinhas por 2 anos. Passado 2 anos, em 2018, eles chamam a Câmara de Vereadores, né? Essa Câmara de Vereadores eficiente, que é muito comprometido com suas funções do Legislativo, e passam uma lei ali a qual o município só poderia destinar para esse fundo, para essa dívida, apenas 2% da sua arrecadação, diminuindo drasticamente as prestações que a prefeitura deveria, sim, obrigado pela justiça, pagar esse fundo. Então, de 2019, que essa prefeitura deveria pagar 10 milhões e 700 mil, a prefeitura pagou apenas 2 milhões e 900. E em 2020, que era para ser 13 milhões, a prefeitura pagou apenas 2 milhões. Fazendo novamente, quer dizer, fazendo não, porque a prefeitura, que essa previdência já estava quebrada, quebrando ainda mais essa previdência. Então, o Bashir Abbas participou do governo do Hussein, que quebrou quando diminuiu o valor das alíquotas que eram das contribuições que iam para esse fundo. E o Bashir Abbas participou do mandato do Santinho Roveda, que diminuiu o pagamento das prestações, limitando o valor do pagamento dessas prestações em 2% do valor arrecadado pelo município. Sim, cara, agora chega 2021, sai o Santinho Roveda, quem é que fica de prefeito? O Bashir Abbas, aquele cara que era chefe de gabinete do Hussein Bacri, que ferrou com a Previdência, que foi vice do Santinho Roveda, que ferrou com a Previdência, e agora é o mandato do Bashir Abbas. Quando esse Bashir Abbas assume, ele falou, opa, eu sou um homem bonzinho, então vamos revogar essa lei do Santinho, vamos cumprir com o combinado, com aquilo que a justiça tinha determinado por lei, vamos fazer o que nós tínhamos que fazer. Aí ele pagou em 2021 16 milhões de reais por esse fundo de previdência, pagou certinho as prestações em 2021. Aí o que acontece agora em 2022? O dinheiro do fundo de previdência acabou e não tem mais dinheiro para os velhinhos de União da Vitória. Meu velho, tem que fazer uma palhaçada, porque essa história aí é uma palhaçada.
Amigão, só para você ter uma ideia, o valor dessa dívida hoje é 584 milhões de reais. Para você ter uma ideia do tamanho do buraco, a arrecadação total do município de União da Vitória em 2021 foi 222 milhões. Então a arrecadação, se pegar todo o dinheiro que entra no município durante o ano, não dá a metade do valor dessa dívida, que está rodando juro sobre juro. Porque não é só esse valor está comendo juro. Está vindo juro todo dia, esse valor está aumentando. E o que esse prefeito abençoado resolveu fazer agora? Ah, nós precisamos pagar os velhinhos de União da Vitória, né? Vamos pagar os velhinhos de União da Vitória, então vamos entregar o patrimônio do município para o capital privado, vamos leiloar os terrenos. Primeiro leilão que vai ter agora é do Clube Ferroviário, patrimônio histórico do município de União da Vitória. Esse patrimônio histórico está entrando num leilão por 14 milhões, uma barganha muito abaixo do preço de valor de mercado. Porém, 14 milhões... Quais são as famílias do município que têm condição de entrar numa barganha, de arrematar uma barbada dessa, de 14 milhões? Quem tem 14 milhões para investir? Não é somente a família do Ayrton Roveda ou algum familiar do Abas, um dos Abas aí pode arrematar esse terreno aí, cara. Quem mais que pode arrematar? O Valdraff, que já tem metade dos terrenos aí também. Quem mais? Vocês conhecem, pessoal? O pessoal do Monitor conhece quem tem condição de arrematar? O dono da Herbert e só. Poucas pessoas que podem pegar o próprio Sembacre, pode pegar esse dinheiro, pode pegar esse terreno, arrematar essa barbada que está saindo de graça. Ou se não eles, algum laranja deles. É claro. Não, de boa, meus amigos. Se entregar o patrimônio da prefeitura resolvesse o problema, até tudo bem, pelo menos, nem que fosse por irmão do prefeito, que fosse para algum amigo, para um caso casado, tudo bem, pelo menos se resolvesse. Mas não vai resolver o problema, porque esses 14 milhões que está sendo entregue esse patrimônio histórico vai pagar apenas 10 prestações dessa dívida, de 584 milhões. 14 milhões é só para 10 prestações. Já na sequência já estão falando aí de entregar o terreno do aeroporto. Não, entregar o aeroporto, vender o aeroporto. Não, vamos vender também o prédio da prefeitura. Quando vender o prédio da prefeitura, o que vai acontecer? A prefeitura vai ter que pagar o aluguel para quem comprou o prédio da prefeitura. Então, estão enfiando a prefeitura em mais dívida e mais buraco, estão acabando com o município. E esse prefeito especificamente, ele sabia, então ele já tinha esse plano. O plano desse prefeito era entregar o patrimônio da comunidade para a propriedade privada, para o capital privado, porque ele participou dos 2 mandatos do Sembacre, aqueles 8 anos onde não foi pago nem um centavo para essa Previdência. No começo, quando afundaram a Previdência, quando começaram a afundar a Previdência para o buraco, ele estava no governo, ele era chefe do gabinete do Sembacre. Ele foi também vice-prefeito do governo da gestão do Santim. Agora, por último, que acabou de dar um checkmate na Previdência, que acabou de acabar com o que o negócio já estava indo mal. Então ele está totalmente envolvido. Então esse prefeito não tem legitimidade para entregar terreno nenhum. Não é legítimo esse mandato para entregar nenhum patrimônio da prefeitura por nenhuma razão. Muito menos por causa da previdência do velhinho lá, dos velhinhos de União da Vitória que não tem dinheiro para pagar, que é culpa dele, que ele está totalmente envolvido, que é a responsabilidade dele também para chegar no pé que está. Agora outra coisa que eu quero deixar bem claro, esse prefeito aí já fez uma menção ao meu nome. Tem um cara na internet que quer likes e falou mal de mim. Eu não quero likes, seu prefeito, eu quero ser deputado. É isso que eu quero ser deputado, porque quando eu for deputado, eu quero cair de pau em cima dos juízes. Porque prefeitinho igual você, igual o prefeito de União da Vitória, todos esses que eu falei, cara, isso aí são só piolinho, cara. Isso aí tem tudo quanto é cidade, isso aí é praga, isso é igual pulga, esses caras. Esses caras tem em todo lugar, o Brasil inteiro tem esses parasitinhas. É assim que vê, isso aí é normal, não é você. Não tenho nada contra você, prefeito Bachirabas, nada contra você, Ayrton Roveda, nada contra você, o Sembacre. Vocês são só uns piolhos, vocês são só uns caras normal, no Brasil inteiro, tomado por gente igual vocês. Então, esse vídeo que eu estou fazendo não é para falar mal de vocês, é para mostrar a realidade, é mostrar o fato real. A solução dos problemas não é entregar o patrimônio da comunidade para o capital privado, para algum amigo de vocês, ou não importa para quem vai esse patrimônio. Mas o que é nosso é nosso. A gente tem que preservar o que é nosso. Vocês estão no cargo temporariamente. Agora, para terminar esse vídeo que já ficou comprido e cansativo, a solução não é entregar patrimônio. Os prefeitos vão ter que dar um jeito de resolver esse problema diferente. Vai ter que botar uma taxa extra aí para o município pagar, vai ter que aumentar o IPTU, aumentar o Imposto Territorial Rural para pagar essas previdências que vocês quebraram. Vocês vão ter que fazer isso aí. Vai ter que usar dinheiro de imposto para pagar o que vocês não fizeram lá atrás. Agora, por que chegou no pé que está? Por que a situação está assim?
Culpa do judiciário. Por isso que eu quero ser deputado. Porque a gente precisa cair de pau em cima dos juízes, cara. A gente precisa fazer um lava-toga. A gente precisa responsabilizar os juízes pela justiça que eles não fazem. 14 anos que abriram o caso de improbidade administrativa contra o Sembach. 14 anos. 14 anos o processo não vai, não dá nada. Por quê? Porque o juiz está favorecendo o Sembach. É claro, não nada contra o Sembach, mas contra essa justiça sem vergonha. Porque se a justiça tivesse sido feita em 2 anos, ou em 1 ano, ou se for levar 3 anos para fazer uma justiça, cara. 3 anos para julgar um caso. Se fosse em 3 anos, a Previdência não estava quebrada dessa maneira e o patrimônio da comunidade de União da Vitória não estava sendo entregue para um ou outro milionário que vai arrematar essa barbada aí praticamente de graça. Eu só queria deixar bem claro, não tenho nada contra os prefeitos citados, certo? Porque deixando bem claro também, esses caras são só igual, é igual pulga. Você tem tudo quanto é lugar. E a gente precisa acabar com essas pulgas. Para acabar com essas pulgas aí, a gente precisa de um Neucide melhor, a gente precisa de uma justiça mais eficiente. Então, por isso que eu quero ser deputado. A gente tem que cair em cima dos juízes que não fazem a lei funcionar. Tem que ter um processo de improbidade administrativa contra o Pedro Ivo, contra a Câmara Municipal do tempo do Pedro Ivo, contra a Câmara Municipal do tempo do Sembach, contra o Santinho Roveda também tem que ter um outro processo de improbidade administrativa e contra a Câmara Municipal de União da Vitória da época do Santinho Roveda também. E no futuro vai ter que ter um processo de improbidade administrativa contra o Bashir Abbas, porque essa entrega de patrimônio aí é um roubo descarado da comunidade de União da Vitória. E antes de terminar, esse prefeito Bashir Abbas, quando fez uma entrevista na rádio esses dias aí, falou que ia puxar a minha ficha corrida. Já de antemão, eu vou puxar a ficha de todo mundo que eu falei e a minha ficha também. Qualquer um pode entrar na internet a hora que quiser e coloca o nome de qualquer pessoa, fulano de tal, processos. Vai aparecer o processos, tem um site chamado Jus Brasil, que aparece todo o número de processos que cada pessoa está respondendo. Certo? Não que o fato da pessoa estar respondendo um processo, a pessoa seja ruim, mas o fato da pessoa estar respondendo um processo por improbidade administrativa, corrupção e lavagem de dinheiro, aí sim é problema. E aí sim a gente tem que fuçar, pesquisar e ver se esses caras que eu falei estão envolvidos em alguma coisa nesse aspecto. E, pelo amor de Deus, cara, nunca mais voto nesses caras dessa Câmara de União da Vitória, que não serve de bosta nenhuma, e muito menos nesses prefeitos, cara. Olha o naipe dos caras, olha o que os caras estão fazendo. E agora que Deus abençoe o Brasil e você, e que um dia nós se livre dessas pragas e desses percevejos, nem que seja num saculejo. Agora eu tenho dito, e agora eu fui!